Olá, gostaria de perguntar a você, quem era Jó? Por que o acusador das nossas almas estava nos céus? Qual o motivo que levou ele a falar de Jó? Por que foi permitido que Jó passasse o que passou? Qual era o objetivo e quais as consequências? Fique comigo que eu ainda quero orar hoje por você. Eu sou o Wellington Dias e esse é o canal Dias de Fé. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus te abençoe sempre, a cada dia da sua vida, em nome de Jesus. O acusador das nossas almas, ele chegou até a Deus e Deus perguntou: o que fazes aqui? De onde tu vens, Satanás? Ele foi e respondeu: venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus vai e faz uma pergunta: tu tens visto como o meu servo Jó é fiel a mim? Aí ele foi e falou: ele é fiel porque ele tem riquezas, ele tem bens, ele tem filhos, ele tem tudo que ele precisa, então ele não precisa de mais nada. Mas se você tirasse tudo dele, ele com certeza blasfemaria contra ti. Isso eu estou falando com as minhas palavras. Aí Deus foi e falou com ele: se você acha assim, então tira os bens dele e você vai ver quem é Jó. E naquele momento, o nosso adversário, ele chegou até a Jó e tirou todos os seus bens. Aí chegou um servo dele e falou com Jó que só tinha sobrado ele para contar o que aconteceu. Jó falou: nu eu vim da terra e nu para lá voltarei. E enquanto ele nem esperava, aconteceu de novo, mas só que aí foram os seus filhos. E Jó falou: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em momento algum Jó blasfemou contra Deus. Em momento algum Jó se indignou contra Deus. E eu te pergunto, por que o nosso adversário tentou de todo momento, de todo tempo, fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, tirando os seus bens, tirando a sua família, que era uma coisa preciosa, não somente hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. A nossa família é o que nós temos de melhor abaixo de Deus, porque a nossa família é um presente de Deus para conosco. Sem a nossa família, nós não temos alicerce, nós não temos firmeza abaixo de Deus, é claro, porque Deus é a nossa coluna forte, Deus é o nosso rochedo, Deus é o nosso seguro, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E por fim, o inimigo voltou a falar com Deus. Viu só? Você tirou os seus bens, você tirou sua família, e mesmo assim, Jó ainda não blasfemou contra mim, nem vai blasfemar. Por que Jó não blasfemou contra Deus? Porque ele era um homem íntegro, justo, reto, que se desviava do mal. Ele era fiel a Deus, ele era temente a Deus, ele era reto diante de Deus e se desviava do mau caminho. Mas aí o inimigo falou com Deus: então tá, deixa eu tocar na saúde dele, aí você vai ver que ele blasfema. E aí o adversário, o Satanás, tocou na saúde de Jó. Quando ele tocou na sua saúde, Jó chegou a um ponto de desespero, de tristeza, que coçava as suas feridas com cacos de telha. Imagina só que tristeza! Não tinha nem como coçar mais, porque o seu corpo estava cheio de chagas, cheio de dor, cheio de aflições. E eu creio que a sua mulher, quando viu aquela cena de Jó coçando feridas com cacos de telha, ela não aguentou e falou: amaldiçoa seu Deus e morre.
Mas sabe o que Jó falou? Mulher, por que falas como uma louca? Se quando nós tínhamos o bem, nós nos alegrávamos em Deus, por que agora que Deus nos dá isso, nós vamos reclamar dele, nós vamos murmurar? Não. Aí a sua mulher calou, mas chegou os seus amigos e falaram: Jó, você está passando isso porque você pecou contra Deus. Você está passando por luta porque você fez isso. Você está passando por luta porque você foi desobediente. Um exemplo assim. Você está passando por luta porque você levantou sua voz contra Deus. Estou falando com as minhas palavras. Mas Jó tentou se desculpar, que ele não tinha feito nada. Deus vai usar um profeta, um jovem, que não aguenta e fala com Jó tudo aquilo que ele precisava ouvir. Jó, para esse jovem, Jó ficou calado só ouvindo. E logo após Jó ter ouvido esse jovem falar tudo que ele tinha falado, Deus foi testando a fé de Jó. Deus foi mostrando a Jó o quão ele era limitado. Deus foi mostrando a Jó que ele não tinha força para nada, que ele não era nada em vista do Senhor teu Deus. E Jó chegou num ponto de quando Deus terminou de falar, Jó falou: Senhor, antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. E o que essa passagem de Jó nos diz, esse pequeno resumo que eu fiz da palavra que fala sobre a vida de Jó, que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às lutas, mesmo que você esteja ferido física ou espiritualmente, não reclame, não blasfeme contra Deus, porque no momento certo Deus vai ouvir dos céus, vai sarar a sua terra e perdoar os seus pecados. E uma coisa que eu estava acabando de lembrar, que Jó falou, que antes os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. O que aconteceu de sobrenatural foi o seguinte: Deus falou com Jó: Jó, esses homens que falaram de você, eu abençoarei se você abençoar. E Jó sabe o que fez? Orou por aqueles que o julgaram mal. Orou, e orou bem, forte e firme diante de Deus. E Deus os perdoou, porque Jó orou pelos seus amigos. E sabe a consequência da oração de Jó? Tudo aquilo que ele tinha perdido, Deus restituiu em dobro, porque Jó era um homem íntegro, justo, reto, fiel a Deus e que se desviava do mau caminho. Mesmo que em momento de angústia, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas Deus sabia do coração de Jó. Em momento algum ele abriu a sua boca para amaldiçoar a Deus ou para blasfemar contra Deus. E quantas vezes no meio da angústia eu e você fazemos ao contrário de Jó? Nós murmuramos, nós reclamamos, nós trazemos peso para as nossas vidas. Mas não é isso que Deus quer que você faça. Não é isso que Deus quer que você prossiga tentando fazer. Não é abrindo sua boca para murmurar ou reclamar ou até mesmo blasfemar contra Deus. Porque da sua boca tem que sair bênção. Da sua boca não tem que sair maldição. Da sua boca tem que sair palavras de vida, não palavras de morte. E a sua vida tem que ser um templo de Deus. Porque você é ungido e honrado aos olhos do Senhor. E saiba, o Senhor nunca vai desistir de você. Assim como ele olhava para Jó no meio das acusações que o diabo fez para com Deus, mas Deus sabia que Jó era inocente. Porque os seus filhos iam se encontrar, iam fazer festas. Sabe o que Jó fazia? Ele orava pelos seus filhos, ele intercedia para que se algum deles fizesse alguma coisa ou falasse alguma coisa, que Deus pudesse perdoar dos seus pecados. E hoje, quantos de nós temos vigiado aquilo que falamos ou deixamos de falar? Porque da sua boca tem que sair virtude, da sua boca tem que sair palavras de salvação,
Da sua boca tem que sair palavras que convençam o homem daquilo que é certo e daquilo que é errado. Não palavras que ajudem o homem a permanecer no erro. Porque diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saiba, Deus não te fez para rastejar no chão como uma serpente, mas Deus te fez para seguir em pé, com visão de águia, porque a águia olha para cima. A águia tem a visão de cima e a serpente tem a visão do chão. Quem você é hoje? Águia ou serpente? Seja uma águia, porque a águia eleva os olhos aos montes, pois sabe que é de lá que vem o socorro. E o seu socorro vem do Senhor teu Deus, que fez os céus e a terra. Jó não blasfemou contra Deus em momento algum. Ao contrário, Jó glorificava a Deus mesmo na perda, mesmo em tudo que aconteceu, mesmo com chagas. Jó não blasfemou em momento algum. Seja fiel a Deus até o final, porque aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E Deus não demora a voltar, porque o plano de Deus é que você ou eu não nos venhamos a perder, mas que nós possamos alcançar a salvação. Feche teus olhos, quero orar por você hoje. Santo Deus eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoro na beleza da tua santidade, engrandeço e exalto ao teu santo e excelso nome, ó Pai. Peço a ti neste momento, abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo essa mensagem, ó Pai, que essa mensagem venha tocar no mais profundo do teu coração, que a cada momento da sua vida ela não venha reclamar o porquê das circunstâncias, mas que ela possa saber que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Derrama sobre ela bênção sem medida, derrama sobre ela a tua abundância, ó Pai. Livra de todo mal, repreende tudo aquilo que não presta e não provém de ti, ó Pai. Guarda a sua entrada e sua saída, e que a cada dia, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, ela saiba que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, ó Pai. Mesmo que o acusador muitas vezes venha, Pai, tentar se levantar contra a sua vida, mas que ela saiba que o Senhor está com ela, que o Senhor está contigo, ó Pai. Repreenda toda seta maligna, tudo aquilo que não presta e não provém de ti. Reveste de toda a tua armadura, Pai, para que mesmo que venha o dia mau, ela possa ficar firme diante de ti, ó Pai, e que o Espírito Santo possa conduzi-la a cada dia mais e mais na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço. Toca nesse coração, Espírito Santo. Abençoa e derrama sobre eles a tua unção sobrenatural. Porque como o Senhor não desistiu de Jó, eu sei que o Senhor não desistirá de nós. Abençoa essas vidas hoje e sempre. Que Deus possa te dar a paz, que Deus possa te dar a esperança e saber que um dia nós estaremos com Cristo para todo sempre. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.